Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar a respeito da HBO Max e dos planos da empresa para a América Latina, pelo menos no futuro próximo. Então, vamos lá! E pessoal, vocês vão se lembrar, eu falei há algum tempo atrás a respeito do risco que as teleséries, ou as novelas estavam passando dentro da HBO Max, justamente por causa da nova chefia da Discovery, na figura do David Zaslav, porque desde que a Discovery tomou o controle dessa gigante, que agora se chama Warner Bros. Discovery, eles estão revendo gastos de todos os lados, eles estão realmente fazendo ali uma limpa, digamos assim, eles estão vendo todos os projetos, eles já cancelaram alguns projetos, inclusive projetos da DC, eles colocaram agora um teto de 35 milhões de dólares para produtos exclusivos para HBO Max, então não vai acontecer mais filmes de 100 milhões, 200 milhões de dólares chegando direto a um serviço de streaming. Isso, na minha opinião, é um mau sinal para as pessoas que estavam esperando que a HBO Max fosse ser a salvação do Snyderverse, por exemplo, que a continuidade desse universo do Zack Snyder fosse acontecer dentro da HBO Max, porque um teto de 35 milhões de dólares realmente não inviabiliza que outros desses filmes, dessas gigantes produções sejam feitas. Mas de qualquer forma, eu trouxe para vocês aqui que um dos pontos que estavam sendo observados, que tinham pessoas brasileiras indo lá para os Estados Unidos fazer reuniões com David Zaslav, eram essas teleséries ou novelas, que vão chegar à HBO Max, e agora parece que tudo deu certo, tudo foi confirmado, como eu mesmo já tinha falado no vídeo, existia sim o risco, mas eu não achava que essas novelas seriam afetadas justamente porque o orçamento é muito baixo, o custo é muito baixo. Se a gente for analisar a nível global, se a gente for comparar com produções hollywoodianas, realmente essas novelas têm um orçamento muito barato. Eu não sei exatamente o orçamento, mas como a própria reportagem que eu vou mostrar aqui para vocês diz, é bem abaixo desses 35 milhões de dólares. Lembrando que 35 milhões de dólares aqui no Brasil seriam cerca de 150 milhões de reais, então com certeza uma novela custa bem menos do que isso. E antes de mostrar a reportagem para vocês, eu queria só fazer um asterisco. Eu tô vendo muitas pessoas criticando o David Zaslav, criticando essa nova gestão porque eles não estão focando no HBO Max. Eu discordo um pouquinho, porque mesmo os lançamentos cinematográficos vão para HBO Max, Se um filme for lançado nos cinemas, depois ele migra para HBO Max alguns meses depois, ou 45, 60 dias depois, a gente não sabe exatamente ainda, eles podem muito bem mudar isso daqui pra frente. Então eu sinceramente não vejo como o David Zaslav abandonou a HBO Max, eu só vejo que ele tá dando a preferência pro lançamento cinematográfico antes de jogar no serviço de streaming. De qualquer forma, a HBO Max vai ter muito foco, ou esse novo serviço de streaming que vai juntar HBO Max e Discovery Plus. Eu só acho que é bem importante eles focarem também nessa fonte de renda, que é a bilheteria, que são as pessoas pagando para irem assistir nos cinemas, que é o que trouxe, esses grandes estúdios até aqui. Eu acho que não dá para eles abandonarem completamente e focarem somente nos serviços de streaming. Então aqui, segundo a reportagem Notícias da TV, da UOL, em meio à crise, Discovery aprova solução caseira com novelas da HBO Max. Aqui a reportagem do Gabriel Wacker. A direção da Discovery, que passou a comandar a Warner Media com a aprovação da fusão das duas empresas, deu sinal verde para o projeto de novelas da HBO Max no Brasil, mesmo em meio à crise do mercado. As produções vão sair devido a 3 fatores primordiais que cabem na atual política do conglomerado de mídia: custo baixo, chance de repercussão alta e lucro certo. O lucro certo eu acho meio difícil fazer essa afirmação. A chance de repercussão alta, com certeza essas novelas vão ter, porque eu acho que são temáticas que podem atrair muita gente, muitas pessoas que estão insatisfeitas com a Globo podem migrar para a HBO Max, então acho que a repercussão alta pode acontecer, até porque eles usaram a palavra chance, então não é uma certeza absoluta. Orçamento baixo também é um fato, porque vai ter um custo baixo, novelas notoriamente têm orçamentos baixos, mas eu discordo um pouquinho da questão do lucro certo. Obviamente existem muitas contas aí por trás que ninguém tem acesso a não ser a empresa, e como eu falei, isso pode ser uma excelente notícia para as novelas, essa questão do lucro certo, porque
Realmente existe a chance grande, né, das novelas serem lucrativas por atraírem novos inscritos, mas eu não acho que seja algo muito bom para uma empresa, né, para uma empresa como a Warner Bros. Discovery ter essa mentalidade que tudo que eles fazem tem que dar lucro. Obviamente toda empresa pensa dessa forma, né, a Disney principalmente, né, eles têm as grandes franquias lá, mas a Warner sempre teve uma mentalidade um pouquinho diferente. Eles sempre foram o estúdio mais autoral, digamos assim, que dava uma liberdade criativa grande para os seus diretores, né? Então eu acho que eles podem perder um pouquinho da essência da Warner com essa política de orçamentos baixos e lucro certo, porque eles podem abandonar muitos outros projetos que poderiam ser extremamente interessantes aí para o público. Então eu acho que essa diferença de mentalidade que a gente está vendo da Warner Bros. Para Warner Bros. Discovery, eu acho que pode afetar um pouquinho essa marca, né, que a Warner tem, sendo um estúdio bastante autoral. Mas não é o tema do vídeo de hoje, né? Se vocês quiserem, eu tento fazer um vídeo um pouquinho mais focado nesse assunto, falando a respeito dos possíveis cancelamentos e etc, porque o foco hoje são as telenovelas. E aí, continuando, né, ó, as produções corriam risco de não sair do papel após reuniões feitas nas últimas semanas nos Estados Unidos. Com a decisão de seguir com o formato, no entanto, foi assegurada a continuidade dos trabalhos de Segundas Intenções, trama assinada por Rafael Montes, com supervisão de Silvio de Abreu. O primeiro projeto tem gravações marcadas para começar já em julho, e a Joane Jabassi, diretora do projeto, fecha nos próximos dias o elenco e o conceito visual da produção. E aqui, inclusive, eles afirmam novamente, né, ó, os relatórios apresentados pelos executivos brasileiros que cuidam do projeto foram satisfatórios. O primeiro ponto que pesou para aprovação foi o custo baixo em dólares. Hoje, nenhum orçamento da HBO Max que custe mais de 35 milhões segue em frente. As novelas saem por bem menos que isso. Isso é interessante pra gente notar, né? É muito surpreendente pra quem não conhece essa indústria, quando ouve falar que um filme custou 300 milhões de dólares, você pensa, pô, um filme custou 1,5 praticamente bilhão de reais, né? Eles conseguiram gastar 1,5 bilhão porque muitas vezes é muito caro você trazer atores de Hollywood, você tem toda uma equipe, né? As equipes têm as suas guilds, né? Ou seja, os seus sindicatos, então tem uma estrutura muito grande para você produzir um produto, né, em Hollywood, digamos assim, seja uma série, seja um filme. Então muitas vezes as pessoas se surpreendem com o custo, né, que eles podem ter em outros países. Né? A mesma coisa vale para um Senhor dos Anéis, por exemplo, que custou 90 milhões de dólares, cada filme do Senhor dos Anéis custou 90 milhões de dólares, mesmo sendo a maior produção de todos os tempos, na minha opinião. Se você assistir os bastidores ali do Senhor dos Anéis, você vai ver. E na mesma época, filmes custavam muito mais caro, né? 250 milhões, 300 milhões de dólares. Um filme como Piratas do Caribe, né? Alguns anos depois, custou 300 milhões de dólares, sendo que os 3 filmes do Senhor dos Anéis juntos não custaram isso. Então é impressionante o poder que você tem, né, indo para outros países. E eu acho que as novelas têm um pouquinho disso também, porque aqui o custo é muito menor, não só porque as pessoas recebem em real, enquanto a HBO Max está pensando, o David Zaslav, né, estão pensando em dólar, então obviamente os custos vão ser bem mais baratos, como também porque toda essa estrutura pesada, né, que existe lá em Hollywood não necessariamente existe aqui. E aqui continuando, né, ó, outro ponto é que as produções que falem para o mercado brasileiro podem ter alta repercussão. E é isso que a HBO Max precisa no país hoje. Atualmente, na avaliação interna, apenas as transmissões de futebol da plataforma conseguem reverberar por aqui. As teleséries chegam com expectativa alta da direção brasileira do streaming. E aqui o terceiro e último ponto é o faturamento para angariar assinantes. Pelo fator curiosidade, muita gente que gosta de novelas poderá assinar a HBO Max para ver Segundas Intenções. Né? Aqui eles citam também parte do elenco, né? Ó, Antônio Fagundes, Alice Wegman, Camila Pitanga, Daniel de Oliveira e Reinaldo Giannichini, Murilo Rosa, entre outros. Então, dá pra gente ver, né, que não só a direção, não só os cabeças, como também os atores, eles praticamente pegaram uma novela global e trouxeram pra dentro da HBO Max, obviamente com produção própria, né? Mas eles estão trazendo muitos talentos aí, né, que são ex-globais. Então isso é extremamente interessante pra HBO Max. Eu não vou assistir, provavelmente, eu talvez assista alguns episódios só pra ter conhecimento, pra falar aqui pra vocês, mas não é um assunto que me interessa tanto, só que eu sei que muitas pessoas ainda assistem novela aqui no Brasil. E só aproveitando o vídeo de hoje, né, que eu não quero fazer um vídeo separado somente a respeito disso. Aqui, ó, a HBO Max foge da briga com o Globo e muda a estreia de Segundas Intenções, né? Então a HBO Max mudou a data para não bater de frente com a novela global, né, que vai chegar, que é a Olho por Olho, que vai chegar no Globoplay. Então a gente vai ver a chegada de Segundas Intenções somente em 2023.
E outro ponto interessante é que vai ter um concurso no Faustão, né, que agora tá na Band, o Faustão saiu da Globo, foi pra Band, vai ter um concurso para um participante dessa novela, né, vai ser um concurso de talentos, eu ainda não sei quais vão ser os detalhes desse concurso, mas a gente vai ter um membro do elenco saindo desse concurso no Faustão, que é legal, né, que a HBO Max tá criando uma parceria e uma sinergia muito interessante com a Band, inclusive, para ter um ator, né, que vai surgir para participar dessa novela. E aqui também, né, mais uma notícia, essa notícia aqui é de ontem, aí ó, dia 24/5, ex-Globo, autora de novela Fenômeno de audiência, assina com a HBO Max, então mais uma autora de novela, né, eles estão realmente indo atrás das pessoas que criam, né, o conteúdo e não só dos atores, autora da novela Cheias de Charme, de 2012, né, Fenômeno na faixa das 19 horas, da Globo na década passada, Isabel de Oliveira é a nova contratada da HBO Max. O serviço de streaming encomendou uma sinopse de uma novela que entrará em pré-produção em 2024 e fará parte do projeto de teleséries que a plataforma estreará a partir do ano que vem. Então não só eles estão dando continuidade no projeto, como eles continuam trazendo novas contratações bem relevantes, né, para os próximos anos. Então a HBO Max parece que depois dessas reuniões lá nos Estados Unidos, deu realmente all-in aí no projeto das novelas, né, tá realmente entrando com tudo. Então, pessoal, é isso. Agora, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, né? O que vocês acham da HBO Max? O que vocês acham desse limite de 35 milhões de dólares por projeto? Vocês acham que isso pode afetar o futuro da empresa? Vocês acham que não? E o que vocês acham, né, dessas novelas dentro da HBO Max trazendo esse talento, né, de ex-globais? E o que vocês esperam, né, dessas teleséries no futuro? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.